Fala galerinha, beleza? E aí, meus queridos, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao estudo dessas ligações químicas que não acabam nunca? Sim? Você fez a barba da última aula pra cá, né? Fiz, você viu? A gente esperou, né? Você fazer a barba pra gente poder continuar gravando. Exatamente, não queria chegar nesse ponto aí, não. Calma, velho. Você já tá com a barbinha branca, né? Tudo, né? Estresse, né? Estresse. Eu tô cheio de cabelo branco aqui, tudo é feito desse educação à distância na quarentena. Achei que era pra do Césio. É do caso Césio, não. É nóis. Chama a vinheta. Vai lá. Então, galerinha, é o seguinte, nós temos aqui propriedades físicas justamente dos compostos moleculares. E essas propriedades a gente precisa entender principalmente a temperatura de ebulição. Porque a temperatura de ebulição é o ponto de temperatura onde vamos passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso. E nós temos três considerações para a gente fazer. Primeira, a interação intermolecular. As interações intermoleculares foram aquilo que a gente já estudou. Justamente a dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Essas interações aqui têm um grau de força. Ligações de hidrogênio é mais forte do que dipolo permanente e mais forte do que dipolo induzido. Então, quanto mais forte for essas forças de interação, mais unidas vão ficar as substâncias. Se elas estão mais unidas, mais difícil vai ser de separá-las. Então, consequentemente, eu vou ter uma temperatura de ebulição maior, fornecendo então uma dificuldade na separação dessas partículas. É bom a gente lembrar que no estado gasoso as partículas estão num caos infinito, onde as substâncias, as partículas, elas estão mais longe umas das outras. Quando a gente olha a massa molecular, a gente vai ver que a massa de um elemento ela é fundamental para a gente olhar a temperatura de ebulição. Justamente porque quanto mais pesado, quanto mais massa tiver naquela substância, mais difícil vai ser passar para o estado gasoso. Perceba comigo o seguinte, nós temos um exemplo muito legal, que é chamado de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por carbonos e hidrogênios. Você vai ver isso muito lá na química orgânica. Por falar nisso, nós temos uma playlist de química orgânica que você pode analisar essas substâncias. Os hidrocarbonetos alcanos, de até 5 carbonos, eles estão no estado gasoso. A partir do momento em que aumenta o número de carbonos, que vai para 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, eles vão tendo uma dificuldade de passar para o estado gasoso. Apesar que eles passam sim, porque essas substâncias têm uma temperatura de ebulição. Mas quanto maior for a massa, quanto maior for a cadeia carbônica, mais difícil vai ser passar para o estado gasoso. Então, galerinha, a superfície de interação é justamente sobre o encaixe das partículas, das substâncias, das moléculas. Quando você tem um encaixe perfeito entre as substâncias, né, onde as substâncias elas têm como se fosse aquele joguinho Tetris, né, ou então Lego, quando a gente vai encaixando as coisinhas tudo juntinho, quando essas substâncias se encaixam, ficam mais difíceis de serem separadas. Quando tem, às vezes, alguma deformação na cadeia, né, na substância, e aí o encaixe não sai perfeito, é mais fácil de separá-las. Então, o ponto de ebulição vai ser menor. Se o encaixe é perfeito, a temperatura de ebulição vai ser maior. Beleza? Então, galerinha, você acabou de perceber que a temperatura de ebulição ela depende de três fatores: da interação intermolecular, da massa molecular e da superfície de interação que existe entre as moléculas. Bom, pensando assim, vamos analisar esse gráficozinho aqui, Esse gráfico ele é um gráfico de temperatura de ebulição em função do período da tabela periódica de alguns hidretos. Quando eu falo hidreto, é algum elemento que está ligado ao hidrogênio, certo? Aqui nessa linha rosa, nós temos os hidretos da família 4A, ou do grupo 14, né? O CH4, SiH4, GeH4, SnH4. O carbono é do segundo período, o silício é do terceiro período, o germânio é do quarto período e o estanho é do quinto período, mas todos eles pertencem à mesma família. Se você pega esse composto de carbono aqui, CH4, você tem um carbono no meio, 4 hidrogênios ao redor, e essa molécula ela é uma molécula apolar. Sendo uma molécula apolar, ela vai fazer uma interação do tipo dipolo induzido.
certo? Dipolo induzido. Se você pega aqui no lugar do carbono e coloca o silício sendo da mesma família que o carbono, ela também vai formar uma molécula apolar com a mesma configuração. As duas moléculas são bem semelhantes, não muda quase nada. Muda o átomo central, mas como eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, ela vai ter a mesma geometria, a mesma estrutura e propriedades parecidas, né? Essa molécula é apolar, essa molécula também é apolar. Por que o ponto de ebulição foi crescente? Né? Por que o ponto de ebulição do hidreto de silício aqui, do SiH4, é maior do que do hidreto de carbono, que a gente conhece mais como metano, né? Aqui vai estar relacionado com a massa molecular. Como a massa molecular foi aumentando, a temperatura de ebulição também vai aumentando. Se você pega o germânio ele tem um ponto de ebulição ainda maior, temperatura de ebulição ainda maior, porque a massa molecular vai dar uma massa maior. Quanto maior o período, maior também a massa. E por isso você percebeu aqui uma linha crescente. Quanto maior o período, maior a massa e maior também a temperatura de ebulição. Agora, existe um comportamento aí um pouquinho diferente quando você analisa os elementos da família dos calcogênios, ou grupo 16, ou também chamado de família 6A. Olha aqui, hidreto de oxigênio, que é água, hidreto de enxofre, né? Hidreto de selênio e hidreto de telúrio. Se você compara aqui, ó, enxofre, selênio e telúrio, o comportamento é semelhante à curva que estava aqui embaixo, né? Comportamento crescente, porque a massa molecular, ela também está crescente, né? Agora, por que a água ela tem um comportamento diferente do normal? A massa está aumentando. Por que a água tem um ponto de ebulição tão maior do que o nosso H2S? Aqui, o que interfere mais é as interações intramoleculares. A primeira coisa que você vai analisar para caracterizar o ponto de ebulição, temperatura de ebulição de um composto, é as interações intramoleculares. A água é um composto polar, assim como o H2S, assim como o H2SE, assim como o H2TE. Todos eles vão ter essa mesma estrutura aqui, alterando apenas o elemento central. Então todos eles vão ser polar. Considerando esses três aqui, eles vão fazer interações que a gente costuma chamar de dipolo-dipolo, ou dipolo permanente-dipolo permanente. E a água, ela não vai ser só polar. Ela vai ser muito polar, de tal forma que ela consiga fazer ligações de hidrogênio, porque ligações de hidrogênio é quando tem FON ligado a hidrogênio. Então, se tiver FON ligado a hidrogênio, faz ligações de hidrogênio. Então, por isso, por fazer uma interação mais intensa, mais forte, vai ser mais difícil de separar essas moléculas, você precisaria de mais energia e a temperatura de ebulição dela vai ser maior. Agora, quando comparado a linha aqui ó, do H2S com a linha aqui do SiH4, né, a massa molecular é semelhante. Por que o H2S tem um ponto de ebulição maior do que do SiH4, né? Por que essa linha aqui está mais alta do que a linha rosa dos elementos da família 4A? É porque a linha verde ela representa moléculas polares, que fazem dipolo permanente. E a linha rosa representa moléculas apolares, que fazem dipolo induzido. E o dipolo permanente é mais forte do que o dipolo induzido, mesmo que a massa molecular deles sejam bem semelhantes. Como aqui a do enxofre é bem semelhante à do silício, só que essa molécula é mais polar, interação mais forte entre as moléculas. Agora, o último fator, a gente vai analisar moléculas que têm aqui características muito parecidas, né? Esse cara aqui é um hidrocarboneto, que o Pavanelli explicou para você aí agora, né? Ele é um hidrocarboneto com 4 carbonos, conhecido como butano. Esse butano aqui, que tem 4 carbonos, ele nas condições ambientes ele ainda é um gás. A temperatura de ebulição do butano é menos 1 grau Celsius, aproximadamente, né? Então, esse butano aqui, a menos 1, ele já passou para o estado gasoso. Então, nas temperaturas ambientes, condições ambientes, 20 graus Celsius, 25, ele já é um gás, né? Agora, esse composto aqui, ele é conhecido como metilpropano. Se você analisar, esses dois compostos são formados por 4 carbonos.
Esses dois compostos aqui, o total de hidrogênios que formam ele é igual a 10. Então, esses dois compostos, eles possuem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, eles possuem a mesma massa e ambos são apolares. Os dois fazem dipolo induzido, os dois têm a mesma massa molecular. Então, não dá para comparar o ponto de ebulição dele pensando na interação intermolecular e na massa molecular, porque os dois têm a mesma. O que muda nessa molécula é só como os átomos estão arranjados, como eles estão configurados. Aí a gente tem que pensar na superfície de interação, na superfície de contato. Uma molécula linear, como essa daqui, ela tem uma superfície de contato maior, né? Então um butano, que é uma molécula bem linear aqui, ele interage sobre uma longa superfície com outra molécula de butano. E aí, o ponto de ebulição dele vai ser maior do que do metilpropano, porque a molécula não é linear. Você tem aqui um carbonozinho aqui puxando para baixo, que a gente vai chamar de ramificação lá na química orgânica. Você vai entender isso aqui melhor quando estudar química orgânica, mas lembre-se que a temperatura de ebulição depende desses três fatores. Lembrando rapidinho que o ponto de ebulição do butano é -1 e o ponto de ebulição do metilpropano é aproximadamente -11. Só por causa dessa diferença na superfície de interação entre os compostos, você teve ali uma diferença também na temperatura de ebulição. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre propriedades físicas dos compostos moleculares. E, velho, eu vou falar um negócio pra você e também pra vocês. Cara, isso cai demais no vestibular. Nossa, demais, velho. Você cruzou o braço aí e fez ênfase, né? Olha aí, tipo pessoa séria, né? Ó, ele fez assim, ó. Pessoa séria vai ser esse aqui, isso aí cai demais no vestibular, né, velho? Isso cai demais. Demais, cai demais. Então fica ligado, fica viu, ligado aí, porque isso aí cai demais no vestibular. Então é nóis.